Caio, vamos aproveitar aqui esse momento para falar da avaliação do governo, né? Você falou dessa derrota, a gente vem comentando essa derrota para o governo na discussão da CPMI, mas antes havia até alguns números para serem comemorados a partir de uma pesquisa Genial Quest que foi divulgada hoje, apontando que para 77% dos brasileiros o tarifaço vai prejudicar a própria vida. Outros 20% acham que não e 3% não souberam ou não responderam. Sobre as motivações da sobretaxa, 71% dos entrevistados dizem que Donald Trump está errado ao impor as tarifas por acreditar que é uma perseguição a Jair Bolsonaro no Brasil. Outros 21% afirmam que ele está certo. Para 67%, como reação, o Brasil deveria negociar. Outros 26% avaliam que o ideal seria taxar os Estados Unidos. A mesma pesquisa perguntou: Eduardo Bolsonaro, que tem pressionado o governo americano, está defendendo os interesses do Brasil ou o interesse dele e da família Bolsonaro? Para 69%, o deputado está defendendo os interesses próprios e da família. Outros 23% dizem que ele está defendendo o Brasil. A pesquisa Genial Quest mostra ainda que atualmente 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. Em julho eram 53%, daí essa sinalização boa para a parte do governo. A aprovação, por outro lado, subiu, passou de 43% para 46%. Segundo o levantamento, 39% avaliam o trabalho de Lula como negativo. Outros 31% classificam como positivo e 27% como regular. Para 46%, a economia piorou nos últimos 12 meses. 30% dizem que ficou do mesmo jeito e 22% afirmam que melhorou. Essa pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Caian, aí a gente vê esses números e vê que há uma indicação clara de que a aprovação do governo do presidente Lula melhora um pouco, e aí por duas razões. Uma, pela melhora da condição do brasileiro comprar comida, o preço dos alimentos caiu de fato, vem caindo nos últimos meses, então a inflação dos alimentos dá essa ajuda pelo lado da economia, e vem o tarifaço, que está claramente mostrado na pesquisa, que a população brasileira majoritariamente compreendeu que foi uma pauta que surgiu, um problema que surgiu, graças a uma atuação da família Bolsonaro, pensando em interesses pessoais da família. Então, assim, tudo isso era, de fato, para ser comemorado com dentro do governo, até porque o governo não tinha uma crise iminente nesse momento. A crise do tarifaço cai na conta da família Bolsonaro, segundo a pesquisa mostra. Só que, quando vem essa derrota na CPMI, já na largada, no primeiro dia, ela cai no colo da oposição, a oposição encontra um holofote, um caminho para desgastar o governo, né? Ah, sem dúvida, a oposição vai fazer de tudo para usar essa CPMI, né? Porque, inclusive, essa é uma frase que não é desse governo, é de governos, inclusive quando o PT era oposição, né? Essa frase foi cunhada justamente pelo então líder do governo, Fernando Henrique, aqui na Câmara, o deputado Arnaldo Madeira, que é uma CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, a oposição certamente vai usar esse holofote, que é poderoso, para tentar desgastar o governo, até porque sofreu uma derrota. Os números da pesquisa Quest mostram que boa parte dos entrevistados atribui a Eduardo Bolsonaro, né, uma atuação ali em desfavor do Brasil. E essa crise envolvendo justamente o tarifaço, ela acabou caindo no colo do governo. Eu conversei com alguns integrantes do Palácio do Planalto, e eles comemoram principalmente dois estratos, né, duas fatias dessa pesquisa. Primeiro, a subida, é óbvio, da aprovação do governo Lula, pautada muito, né, como você mesmo bem frisou, Adriana, no preço da comida, né, a economia estúpido, né, é o que dizem os americanos quando o pessoal sempre pergunta o que deve pautar justamente as pesquisas eleitorais, o que faz a diferença na eleição, normalmente a economia. E isso realmente vem se comprovando porque o preço da comida baixou e isso acaba se refletindo justamente no bem-estar da população, logo aumento da aprovação do governo. O outro extrato é a resposta do governo Lula ao tarifaço. É uma resposta que, né, a gente sabe, vem de arroubos do próprio presidente, né, de Donald Trump, de lá para cá, de cá para lá, mas no campo diplomático foi uma resposta até equilibrada. Não houve, por exemplo, uma resposta à taxação, né, uma outra sobre a taxação do Brasil aos Estados Unidos, né, uma retaliação. Não houve. O Brasil ainda está negociando e conseguiu ali uma lista de exceções e está tentando aumentar esta lista de exceções ao tarifaço.
E o terceiro ponto que o governo comemora é essa responsabilização, entre aspas, de Eduardo Bolsonaro, vide família Bolsonaro, pela responsabilização justamente do tarifaço. Então, a pesquisa ela vai em 3 pontos que são caros ao governo. Economia, né, preço da comida. 2, resposta, né, de soberania, e isso tem se repetido nos discursos governistas, e responsabilização do governo anterior. Já os oposicionistas, eles batem justamente no número que, segundo eles, deveria ser maior. Eles falam, bom, diante de uma maré tão favorável ao governo, era de se esperar que esses números viessem melhores ainda para o Palácio do Planalto, e não vieram. Então, para o lado dos oposicionistas, a avaliação é de que sim, houve uma melhora, essa melhora deveria ter sido maior, não foi, o que é realmente, de fato, bom para a oposição. Agora é ver justamente como os oposicionistas vão explorar esse holofote da CPMI, né, justamente para tentar desgastar o governo que vem surfando numa maré não tão maravilhosa quanto o governo esperava, mas certamente muito boa. Tá certo. Caian Messina, obrigada pelas suas informações, viu? Aqui é jornalismo sem TP, gente. Às vezes acontece. Valeu, Hoje Caian. foi só, ficou no quase. Obrigada. Só complementando uma informação ao que o Caian disse, a gente está em agosto de 2025. As eleições são em outubro do ano que vem. Então é impossível dizer qual dessas pautas vai ter força e vai continuar produzindo um efeito para favorecer candidato A ou candidato B, para prejudicar um ou outro. É impossível dizer. Mas o bolso sempre vai às urnas. Então, a economia, essa sim a gente pode dizer que se tiver uma trajetória positiva de queda da inflação, de manutenção de preços, isso sim tem um efeito sempre nas pesquisas e depois eleitoral, mas a pauta política vai mudar bastante ainda e a gente vai ver esse movimento. De agora até lá, a gente já está vendo esse movimento de pré-candidatos, governadores falando como pré-candidatos de oposição, do presidente Lula em inaugurações de obras, de lançamento de projetos, falando como um pré-candidato. Então a gente vai ver esse movimento de oposição e governo buscando holofotes e buscando pautas para tentar provocar um prejuízo no campo adversário.